E aí, pessoas, beleza? Estamos aqui mais uma vez no cursinho CAEP Interativo para dar para vocês algumas diquinhas do Enem. E antes de eu falar de algumas dicas de biologia, aqui vai uma outra para você usar no dia da prova. Aliás, nos dias da prova. Vai com roupinha leve, vai vestidinho light, nada de gravata, aquelas camisinhas assim tudo fechadinha, manga comprida. Bom, depende da temperatura. Meninas, não é um desfile de moda, você está indo fazer prova. Vai chegado, não precisa com aquele salto desse tamanho do mundo. Gente, vai de chinelo, você não precisa usar esse troço aqui apertado no seu pé. Vai light, entendeu? Você vai passar 4 horas, no mínimo, com a bunda sentada numa cadeira. Beleza? Vamos para a biologia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ecologia, porque é uma coisa que cai no Enem, é recorrente desde a primeira edição do Exame Nacional do Ensino Médio. Apesar de alguns colegas dizerem que ecologia não é uma coisa séria, tipo assim, professor Cisco, Lugato, aqueles pessoal lá, certo? Ecologia é um negócio muito sério, mano, entendeu? O termo ecologia foi cunhado por Ernst Haeckel em 1868, quando ele juntou pela primeira vez duas palavras, oikos e logos. Oikos significa casa ou ambiente, e logos quer dizer conhecimento ou estudo. Assim, a proposta inicial do Haeckel era estudar a casa, estudar o ambiente dos animais. Hoje, a ecologia se aprimorou e a gente tem uma definição um pouco diferente. Inclusive, ecologia hoje é a ciência do troca-troca. Sim, é a ciência que estuda as relações de troca de matéria e energia entre os seres vivos e dos seres vivos com o ambiente onde eles interagem. Beleza? Bom, então isso daqui define para a gente o que vem a ser a ecologia, ou melhor, o seu objeto de estudo, um ecossistema. Aqui nós temos representado tudo aquilo que tem num ecossistema. Os fatores bióticos, que são os seres vivos, os fatores abióticos, que são o meio onde esses seres vivos se encontram. Quais seriam esses fatores abióticos, tio? Luz, água, temperatura, composição química do solo, o ar, tudo aquilo que não for ser vivo e que interage com eles. Ou seja, entre eles existe troca de matéria e troca de energia. Os recursos são passados através de transformações bioquímicas para os seres vivos e dos seres vivos para o ambiente. Bom, num ecossistema, os seres vivos se relacionam de diversas maneiras. Uma delas são as chamadas relações tróficas, ou seja, a gente vai ver o que o bicho come, como ele se alimenta, quando ele se alimenta, e a partir daí a gente define aquilo que vem a ser uma cadeia alimentar. Beleza? Bom, para isso eu preciso definir o que são os níveis tróficos, ou seja, quais são, do ponto de vista alimentar, os papéis que os organismos ocupam. Então, os bichinhos ou os seres podem ser produtores, podem ser consumidores ou podem ser decompositores. Os produtores são aqueles que são capazes de transformar matéria inorgânica em matéria orgânica. São chamados de autótrofos. Eles podem fazer isso por dois processos: fotossíntese, que é o que as plantas fazem, e as algas também, utilizam a luz, que vem do sol, para transformar gás carbônico e água em glicose e outros compostos orgânicos. Ou podem fazer por quimiossíntese. Quem faz quimiossíntese são algumas bactérias, principalmente aquelas que participam do ciclo do nitrogênio, que transformam, utilizando energia proveniente de uma outra reação química, também gás carbônico e água ou outro doador de elétrons, em matéria orgânica. Beleza? Bom, nós temos também os heterótrofos. Quem são os heterótrofos?
são aqueles organismos que não conseguem produzir sua própria matéria orgânica, então eles têm que comer matéria orgânica pronta, certo? Quem são eles? Os animais que se alimentam de plantas, os herbívoros, os animais que se alimentam de outros animais, como os carnívoros, e os animais que se alimentam de tudo, como o Hércules. Come qualquer coisa. Então, os organismos podem ser autótrofos ou heterótrofos. Aí, de repente, Joãozinho levanta a mão lá no fundo da sala. Tio, eu sou autótrofo. Por que, Joãozinho? Eu sei fazer miojo. Não é nada disso, mano. Se liga, velho. Autótrofo é o organismo que consegue pegar matéria inorgânica, gás carbônico e água, e transformar em matéria orgânica. Beleza? E nós temos também os decompositores. Esses fulanos aqui têm um papel muito importante no que trata da ecologia. Por quê? Esses fulanos são saprófagos, ou seja, eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Quem são os decompositores? Temos fungos e bactérias. Geralmente os fungos são decompositores de resíduos vegetais e as bactérias são decompositoras de resíduos animais. Mas pode acontecer uma relação de troca-troca aí, que eles também não vão achar ruim, não. Bom, agora que a gente sabe o papel de cada um, a gente consegue inserir isso nas chamadas cadeias alimentares. Que vem a ser uma cadeia alimentar? Uma sequência de organismos que consomem e são consumidos. Ou seja, você vai pegar os bichos, tá ligado, mano? E vai pegar as plantinhas e vai ver quem come quem, no bom sentido. Então, um exemplo de uma cadeia trófica, ou uma cadeia alimentar. Você tem aqui uma plantinha, essa planta é consumida por um animal herbívoro, que por sua vez será consumido por um animal carnívoro. Numa cadeia, é importante você observar sempre o sentido desta setinha aqui, desta setinha aqui, Porque esta setinha indica a direção para onde vai e de onde vem a energia e a matéria. E o fluxo de energia é unidirecional, ele vai num sentido só. O fluxo de matéria ele pode ser cíclico, né? Mas ele passa sempre de um nível trófico para o seguinte. Aliás, nível trófico é o local, é a posição onde a gente classifica os elementos de uma cadeia. Então, o primeiro nível trófico está aqui, ele é ocupado sempre pelos produtores. O segundo nível trófico é aquele ocupado pelos consumidores que se alimentam dos produtores, ou seja, consumidores primários, ou C1 se você quiser abreviar. O terceiro nível trófico é ocupado pelos consumidores secundários, ou C2 se você quiser abreviar, e assim sucessivamente. Quer ver? Vamos agora dar exemplo de uma cadeia alimentar. Vamos pegar uma seguinte situação. Uma planta, por exemplo. Capim. Plantinha, autótrofo, ocupa o primeiro nível trófico, portanto a gente classifica ele como produtor. Beleza. Vamos para um bicho que se alimente de plantas. E lá, vamos pegar o boi. Ele está ocupando agora o segundo nível trófico. Ele é um consumidor primário. Vamos pegar agora um bicho que se alimente disso daqui. Estamos indo para o próximo nível trófico. Por exemplo, o cisco. Ele está ocupando o terceiro nível trófico e ele é um consumidor secundário. Bom, então, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Por que eu falei, mano, que não dá para você descuidar da setinha? Já pensou se você pega esta cadeia
que diz que o boi come o capim e o cisco come o boi. E aí, se você inverter a ordem das setas, tudo bem, o boi comeu o cisco, vai, beleza. Agora, capim comeu o boi não existe, mano. Entendeu? Então, isso daqui, ó, não pode. Jamais as setinhas podem ser invertidas. Beleza? Bom, mas aí acontece que às vezes o indivíduo ele não ocupa um único nível trófico. Ó, veja bem, meu querido, o caso do professor Cisco. Quando ele chega na casa dele, mamãe deixou a mesa posta, está lá 25 pés de alface, 12 quilos de tomate, de saladinha de entrada, aí ele vai comer assim basiquinho sem entrada, depois vai vir lá, ó, tipo assim, uns 2 quilos de arroz, mais ou menos um meio saco de feijão, 12 bifes, mais assim 2 dúzias de ovinho, né, aquele ovo de avestruz pequenininho, né, porque o menino é grande, tem que se alimentar direito, entendeu? Velho, a hora que ele está comendo tomate, a hora que ele está comendo alface, o arroz, o feijão, são todas plantas. Então ele está exercendo o papel de consumidor primário. Mas a hora